vamos estudar o livro Encontro Marcado de Chico Xavier com o Espírito Emmanuel. Durante a quarentena, todas as segundas-feiras, nós vamos utilizar este livro e no estudo de hoje vamos iniciar pelo capítulo 1. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. Então, o capítulo 1 começa com cooperação com Deus. Cooperação individual na execução do plano de serviço da providência divina. Quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispõe a servi-lo? E quantas outras tantas terás afirmado a tua fé na providência divina? Você afirma que ama Deus? Esse assunto foi o ensinamento mais importante do Senhor Jesus, que ele diz que o primeiro e máximo mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma, todo entendimento e todo sentimento. E o segundo, igualmente importante, é amar ao próximo como a si mesmo. Por isso, quando você diz ama a Deus e te dispõe a servi-lo, o que significa amar a Deus? Amar a Deus é ficar de joelho, adorando, idolatrando, louvando, orando o dia inteiro, o tempo todo? Deus não quer nenhum tipo de sacrifício de sua parte. Servir a Deus significa viver da melhor forma possível, amando as pessoas, servindo ao bem, trabalhando para a felicidade do próximo. Isso é servir a Deus. E amar a Deus é rogar a Deus infinita sabedoria e amor para a condução de todas as atividades de maneira correta, perfeita e sempre devotada ao bem das pessoas. Por isso, quando se diz dispõe a servi-lo, servir a Deus significa amar ao próximo, viver bem com as pessoas, trabalhar para o bem, não fazer o mal, ser útil, ser bondoso, compreensivo, saber perdoar. Tudo isso significa servir a Deus. Se você estivesse perante Deus, frente a frente com Deus, o que você faria? Tudo que você perguntasse para Deus, Deus iria falar para você. Isso você já sabe. Isso você já foi instruído. Tudo que você perguntar para Deus, por certo, você teria a resposta dentro de você mesmo. Não é? Porque todo o ensinamento suficiente para viver bem e construir um mundo melhor, o Senhor Jesus, os profetas, os enviados do Senhor Jesus e dos benfeitores, trabalharam para que você tivesse o melhor ensinamento da verdade, a verdade que liberta, conforme disse o Senhor Jesus. Por isso, se você estiver perante Deus, você perguntaria, por que existem tantas coisas negativas afetando a humanidade? Jesus já nos ensinou. E Deus iria responder com uma outra pergunta. Por que você me pergunta isso se você já sabe? Não é? Da mesma maneira, você pode perguntar, por que pessoas boas também encontram dificuldades, imperfeições e erros? Aí, o Deus também iria responder com uma outra pergunta. Isso você já sabe por que você faz essa pergunta. Então, você já sabe, você já tem instruções suficientes de como se devotar e servir a Deus. Basta seguir o que o Senhor Jesus nos ensinou. Outras tantas vezes terá afirmado a tua fé na providência divina. Você tem fé? Não é? Qual é o problema? Ter fé em Deus significa não cometer erros? Todo mundo comete erros. Não é?
Mesmo pessoas devotadas ao bem, pessoas bem instruídas, por vezes também cometem erros. Mas os erros cometidos significam que procuram o caminho da perfeição. Por isso, não deve ser objeto de repúdio nem de discriminação, mas compreender que todas as pessoas na face da terra se encontram a caminho da perfeição, do aperfeiçoamento. Por isso, tantas vezes terá afirmado a tua fé na providência divina. Você afirma que tem fé? Qual é o nível da sua fé? Por que deve ter fé? Porque fé é a força que te dirige para determinados objetivos, para a realização do que você pretende na vida, né? Você pode dizer, eu sempre tive fé, fé inabalável em Deus. Isso é o que vai fazer com que você caminhe na direção do seu objetivo, acreditando sem nenhuma dúvida que você vai conseguir realizar o seu êxito, o seu objetivo. Provavelmente, porém, não te pusestes ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou as tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Então vejam, não há necessidade de você estar perante Deus, frente a frente, para perceber que tudo que você pede é atendido. Mas consta aqui, ainda não puseste a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou as tarefas de cooperação com a sua infinita bondade? Então, a tua oração é atendida. O teu pedido, o teu desejo também é atendido. Quando você faz um pedido a Deus e você não tem mérito, você não tem virtude para o recebimento ou concretização, o teu pedido, o teu desejo fica na prateleira, aguardando o momento oportuno, a fim de que seja lhe concedido a concretização. E quando é que chega o momento da concretização? Por certo, você deve ter muitos pedidos endereçados a Deus. E aparentemente você pode até afirmar: Deus não atende aos meus pedidos e tudo que eu pedi não foi atendido. Não é verdade. Quando você tiver mérito, quando você tiver virtude suficiente, o seu pedido que estiver na prateleira vai ser atendido automaticamente. Aí você vai julgar que as coisas boas acontecem com você e dizer: não mereço tanta felicidade. Mas, na verdade, é o teu mérito que está direcionando a concretização dos pedidos que estavam na prateleira. Por isso, os teus votos foram acolhidos e que o Todo Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou as tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, né? Então, Deus, ele tem uma vasta rede de assessores, de infinita gama de pessoas trabalhando para a realização dos pedidos de Deus. Quando você faz um pedido, dependendo da situação, o seu pedido é atendido imediatamente. Vamos supor que você esteja numa situação perante um doente no hospital e roga a Deus a pronta recuperação da saúde. Entretanto, Deus é sabedoria infinitamente perfeita, sabe do que cada um necessita. Verificando o teor do teu pedido, por certo que você tem mérito,
ou tem misericórdia, compaixão pela situação do doente. Porém, Deus examina o mérito e a virtude também do doente, do enfermo, para verificar quanto a situação da doença está contribuindo para o aperfeiçoamento ou para a eliminação do karma, da causa kármica pendente da alma dele. Tudo é levado em consideração. Você está orando e tem mérito para isso e vai receber bênçãos por causa do seu pedido em prol do doente. Porém, Deus examina se aquela pronta recuperação vai ser útil para todas as pessoas. Qual o mérito de se curar um doente imediatamente ou prontamente? Deus vai examinar o mérito da família, das pessoas envolvidas, do próprio doente e assim por diante. Uma vez tinha um jovem bastante doente. A mãe, a revelia do conselho do pai do jovem, levou o filho para uma cidade próxima aqui de São Paulo, local chamado Campos do Jordão, para fazer o tratamento do filho doente. Chegando lá, ela fez muita oração, rogou a Deus, esbravejou com Deus, dizendo que Deus não atendia e, na verdade, Deus atendeu, não é? Porque o atendimento da cura iria reverter no aprimoramento da alma de muitas pessoas. Como aquela senhora não acatou a recomendação do pai da criança, o marido dela, ela foi à revelia, porém ele mandou dinheiro para que lá eles tivessem o suprimento necessário. Como ele se curou naquele mesmo local, ele pegou o dinheiro que a mãe tinha levado e foi jogar à noite nos locais inconvenientes de jogo. Perdeu muito dinheiro. Ele se curou, mas perdeu muito dinheiro. Não sabendo o que fazer, ele comete suicídio, o jovem. Aí, no retorno, aquela mãe teve que voltar com o jovem num caixão. Não? Então, veja, que lição todos devem receber do pronto atendimento do pedido inconveniente, da praga que ela estava jogando pelo fato de Deus não atender o pedido. Deus sabe, Deus instrui corretamente. Por isso que está escrito aqui: todo misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, envia as tarefas de cooperação com a sua infinita bondade. Deus sempre atende o teu pedido. Pode ter certeza absoluta. Ele está em toda parte. Manifesta para você através de todas as pessoas ao redor. Então, Deus atua a teu favor, atendendo ao teu pedido, às tuas tarefas, às tuas obrigações e responsabilidades, junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Então, veja que o Todo Misericordioso atua a teu favor e também em benefício de todas as pessoas ao redor. Vamos supor que você esteja num processo na justiça contra alguém que move um processo contra você. Aí você vai fazer oração ao Todo-Poderoso Misericordioso, rogando que vença o processo em detrimento do outro. Não? Deus, através dos seus assessores espirituais, ele vai analisar a situação e verificar qual o proveito de tudo aquilo. Se você está num processo com possibilidade de perder, vai analisar o teu karma, se no passado, qual a sua pendência que você tem naquela circunstância ou com aquele o seu oponente, qual o nível de equilíbrio existente entre os dois, desde o passado longínquo.
e vai examinar tudo isso e vai verificar qual o proveito de você vencer esse litígio ou esse processo. Não é? Deus vai examinar. Porém, se você fizer a oração, Deus, meu Pai, fazei fluir o vosso infinito amor e sabedoria, instruindo o meu oponente, seus advogados, bem como da minha parte, para que haja uma solução harmoniosa e benéfica para todos. Aí, Deus vai levar em conta o seu pedido misericordioso a favor do outro e dos outros, e provável que vai fazer com que haja o acerto pretendido conforme seu pedido. Não é? Então veja que Deus, ele envia tarefa de cooperação com a sua infinita bondade. Exposto assim o problema do teu setor de ação individual, será justo considerar que esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado, a fim de que obtenhas o êxito que denominamos por dever cumprido perante Deus. Né? O problema do teu setor de ação individual será justo considerar que o esforço e dedicação constituem ingredientes, né, inevitáveis no encargo que te foi confiado. Então, a vida é um constante aprimoramento. A vida lhe concede preciosas lições do teu aprendizado em todos os momentos. Tudo que ocorre na sua vida concorre para o seu aprimoramento, para a sua aquisição de experiências proveitosas. Por isso, deve manifestar gratidão e compreender o que está escrito, que o esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado. Não é? Veja só, esforço e dedicação. Da mesma forma, todo mundo onde nós vivemos, o mundo onde nós vivemos, está sob controle absoluto de Deus. Tudo está sob a ótica e perspectiva de Deus. Deus está olhando tudo. Se Deus estivesse perante a você, você consultando Deus, não é? E você tivesse uma série de encargos, o que você iria falar para Deus? Deus, a situação está muito pesada, não estou aguentando, eu estou, não é? Eu estou assim, desequilibrado. Né? Deus iria falar o seguinte: você tem dentro de si todos os instrumentos capazes de superar o problema, de aperfeiçoar todas as coisas e seguir em frente. Não? Pelo nível que você já alcançou de evolução espiritual, de adiantamento desse patrimônio inigualável que se chama homem, então você já tem dentro de si todos os instrumentos suficientes para construir um mundo melhor para você e para todos. Não que nós desprezemos Deus, porque Deus é o todo de tudo, Deus é a nossa própria vida e está no interior de cada pessoa e controla tudo e todos. Porém, você, eu, todos os seres da face da terra, já alcançamos um nível espiritual suficiente para tornarmos o mundo onde vivemos um mundo melhor. Já temos todos os instrumentos e conhecimentos suficientes para isso. O que temos que fazer para tornar esse mundo melhor? Diz aqui: justo considerar que esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado. Não é? Esforço e dedicação destinado ao bem, observar as coisas boas, enaltecer os pontos positivos, falar palavras boas, iluminadas, palavras de bondade o tempo todo. Mas o que fazer se o mundo está cheio de problema?
O mundo está cheio de problema por causa da ilusão do ser humano que está encobrindo a perfeição de Deus. Deus está no interior de cada ser humano. E o fato de olhar as coisas negativas encobre a perfeição de Deus. Não é que a perfeição de Deus vai ficar prejudicada. Não vai prejudicar porque a perfeição de Deus é inalterável. Porém, enquanto alguém estiver jogando as coisas imperfeitas, por exemplo, olhando as coisas errôneas e imperfeitas das pessoas, está jogando em cima daquele Deus que se encontra no interior daquela pessoa as coisas imperfeitas. Isso chama-se ilusão. Então, você tem que dedicar esforço e dedicação como ingredientes inevitáveis, a fim de que obtenha o êxito que denominamos por dever cumprido perante Deus. Né? Então, você tem todos os ingredientes suficientes para perguntar para Deus: Deus, por que acontece toda essa situação em prejuízo dos homens? Deus vai responder dizendo: isso você já conhece, isso você já tem dentro de si. Então, esse livro é um livro bastante proveitoso, instrutivo e muito útil para o nosso aprendizado, o nosso estudo. Como vamos deixar a parte subsequente para outras aulas, peço a você que acompanhe todas as aulas e veja quão proveitoso é para o engrandecimento da alma, do conhecimento das qualidades de Deus. Obrigado pela atenção. Deus abençoe sempre. Vamos fazer a oração. Peço a você que acompanhe mentalmente para entrar em contato com Deus. Sei que Deus está no coração das pessoas. Reverencio cada pessoa do caminho, devotando-lhe bondade e amor. No perdão incondicional às pessoas encontro a salvação de Deus. Deus me orienta em todos os pensamentos, palavras, atos e decisões. Nas obras de amor e caridade realizo o melhor ao bem dos semelhantes. Minhas atividades são conduzidas pelas verdades de Deus. Dou graças pela harmonia e paz de Deus. Assim seja. Graças a Deus. Este livro e os pedidos de orações, bem como agendamento das consultas espirituais online, você pode fazer através deste site. Obrigado pela atenção.